Bom, dando continuidade, eu nem saí do lugar, eu ainda tenho algumas considerações aqui importantes para falar. Com relação ao comerciante. O comerciante, a princípio, se a gente pegar, e eu espero que vocês estejam assistindo essa aula com o Vadimeco na mão, ou então com o meu código comentado por mim mesma, na época que eu estava estudando direito consumidor, vocês vão ver que o comerciante, a princípio, ele não responde pelo defeito do produto. E essas hipóteses, elas estão no artigo 3 do CDC, que diz o seguinte: o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, qual seja o 12, o da CPI do fabricante. Aliás, não, o que fala que o produto é defeituoso. Então, vamos começar de novo. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando 1. O fabricante, construtor, produtor ou importador não puderem ser identificados. Se ele comercializa, mas ele não fala a origem desse produto, ele é igualmente responsável. Por quê? Teoria objetiva. Ok? Inciso segundo. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Por quê? Dever de informação. E o comerciante também é igualmente responsável se não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Então, vamos supor que eu vou num supermercado, e eu não sei se é verdade, mas rola esse boato de que o supermercado faz isso. Eu acho que deve ser mais boato do que verdade, de que eles desligariam os refrigeradores durante a noite do setor de iogurte, por exemplo. Supondo que ele faça isso, e eu compro o iogurte estragado, eu posso demandar o consumidor, o produtor, o comerciante? Teoricamente eu posso e eu devo. A única questão que me resta aí é o ônus da prova, porque nesse caso não é invertido, então ele é meu, e eu deveria dizer que, ou pelo menos, né, dizer, eu não preciso dizer, mas eu preciso de ter indícios razoáveis de que o produto não foi conservado adequadamente. Em alguns casos é fácil de você perceber, por acaso você vai comprar, não sei quem compraria, mas vai comprar alguma coisa refrigerada e percebe que a geladeira está desligada, cheia de água. Aí você nem compra, mas se fosse isso, tira uma foto, compra o produto, vai ver que ele está estragado, entra com uma ação. Vamos fazer isso? Não vamos, mas meio que a lógica do sistema. O inciso 1 trata de produtos anônimos, ou seja, falta a identificação do produtor, fabricante ou construtor. Então, já que eu não consigo perseguir qualquer um destes três, eu entro com a ação contra o comerciante. No inciso 2, existe a identificação, mas ela é insuficiente. Por exemplo, fala que a fábrica sei lá qual que é a fábrica, iFood qualquer coisa, mas eu não sei onde é que fica o iFood. Então eu posso pegar o comerciante que me vendeu a comida pelo iFood. É um exemplo estúpido, mas eu só lembrei da história da pizza, que até hoje eu não recebi a mensagem, embora eu tenha ficado falando pro celular, pizza, pizza, pizza. Acho que isso é lenda urbana, tá, live? Em qual momento aferir os incisos 1 e 2? Essa responsabilidade do comerciante. Ele é aferido no momento da propositura da ação, e se no curso da ação o comerciante identificar o fornecedor, daí pouco importa. Entram os dois no rolo, caso ele queira chamar, né, o comerciante, o produtor, ou não. Ainda com relação ao inciso terceiro, agora já com relação ao inciso terceiro, produtos perecíveis não conservados adequadamente demandam cuidados especiais para o seu armazenamento. Outro item importante, a responsabilidade é solidária, né, naquele rol da CPI do fabricante, só que aí a gente
para esses casos, caso a gente consiga identificar nesse segundo momento aqui do inciso 2 quem é o fornecedor, aí eles podem responder solidariamente. Natureza jurídica dessa responsabilidade. É uma pergunta essa bastante avançada. O STJ diz que esse tipo de responsabilização do comerciante, neste caso do artigo 13, é subsidiária. Isso é o STJ. A doutrina entende que ela é direta e condicionada. Ok? Direito de regresso. A ação pode ser exercida em processo autônomo ou nos mesmos autos. No Código, na Lei 9.099, a gente vai ver que isso não vai funcionar dessa forma, porque é vedada a denunciação da lide para prolongar o direito, né, de satisfação e o melhor interesse do consumidor, gerando um atraso desnecessário. Então, a ação de regresso, ela até pode ser nos mesmos autos, mas ela não pode atrapalhar a eficácia, né, a celeridade, melhor dizendo, da tramitação, e por isso é vedada a denunciação da lide. O que mais que nós temos aqui de importante? Trouxe uma jurisprudência, recurso especial, responsabilidade civil, indenização por danos morais, defeito na prestação de serviço ao consumidor, denunciação da lide, interpretação do artigo 88 do CDC, impossibilidade. A vedação à denunciação da lide prevista no artigo 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato de produto, do artigo 13, sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidente de consumo, ou seja, nos artigos 12 e 14 do CDC. A gente falou dela no artigo 13, mas o STJ já chegou já pacificou. Essa jurisprudência é antiga e não foi reformada, de que tanto no artigo 12 como no 14, a responsabilidade também pode atacar o fornecedor, o consumidor, o fornecedor, o importador, o comerciante e ficou faltando um aqui. Bom, produtor, importador, consumidor e o construtor. São esses 4 aqui. Então, aplica-se essa mesma responsabilidade para todos esses. Causas excludentes de nexo de causalidade e da responsabilidade, aliás. Talvez seja também requisitos importantes. Primeiro, a primeira delas está no artigo 12, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador só não será responsabilizado quando provar: 1. Que não colocou o produto no mercado. Qual é o exemplo disso? Nunca ouvi. Mas se ele prova que ele nunca colocou o produto no mercado, ele não é responsabilizado. Talvez a gente possa pensar na hipótese de alguém copiar um determinado iPhone que pareça 100% com o iPhone. Na hora que vai ligar na tomada, esse iPhone explode, mas ele não era um iPhone, era um iPhone Xing Ling. A Apple é demandada, faz lá a perícia para dizer, comprovar, né, que houve de fato o dano, e aí descobre que os componentes de dentro não eram próprios da Apple, ele só tinha uma carcaça de celular da Apple e uma caixa de celular da Apple que dava a parecer que era um celular da Apple. Acho que é um dos exemplos. Outro que eu coloquei na apostila é quando o laboratório sofre furto de medicamento que eram defeituosos, não colocou o produto no mercado. A pessoa foi lá, tinha um lote que deu errado, eles estocaram para jogar fora, fazer o descarte da forma adequada, alguém foi lá e roubou e colocou no mercado. Esse é o exemplo que eu coloquei na apostila.
Outra hipótese de causa de exclusão de responsabilidade. Embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Hipótese legal de inversão do ônus da prova. Ou seja, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2, outra hipótese de inversão legal do ônus da prova. Daí, eu acho interessante vocês começarem a fazer uma listinha, eu até tenho, vou procurar para mandar para vocês. Quais são as possibilidades de inversão do ônus da prova hoc legis? Eu acho que são 4. Uma está com relação à publicidade, que vincula, né? E as 2 a gente já viu aqui, falta eu lembrar qual é a 4ª, porque no meu cérebro eu tenho essa informação de que são 4. Inciso 3º do artigo 12. Culpa exclusiva do consumidor ou do terceiro. Estou eu lá com o meu iPhone. Meu iPhone cai na água. Eu espertamente pego o iPhone, seco o iPhone, ponho o iPhone dentro de qualquer lugar que possa absorver água. Já vi gente falando que é bom enfiar o iPhone recém-molhado num saco de arroz, porque o arroz puxaria água. Nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Faço essa besteira toda e depois enfio o iPhone na tomada. O que vai acontecer? Vai explodir, talvez. Vou poder invocar responsabilidade pelo fato de serviço? Claro que não, porque a culpa foi minha. Quem mandou eu molhar o iPhone, tentar secar e depois enfiar na tomada. Mas os exemplos aqui da apostila. Tinta de cabelo que o consumidor deixa mais tempo do que era permitido. Sofreu danos no couro cabeludo por culpa exclusiva. Coitado das velhinhas que pintam o cabelo e esquecem de tirar a tinta. A culpa seria exclusiva delas. Segundo, estrago na máquina de lavar por má instalação de terceiro, que não era técnico da empresa. Mas aqui também esse da máquina de lavar dá para a gente pensar numa outra coisa. Você compra uma máquina de lavar e vem dizendo que ela aguenta 8 quilos, 12 quilos, 9 quilos, sei lá, vem falando uma capacidade. E aí me dá a louca, eu quero fazer uma faxina, tô em isolamento social, não tem nada para fazer, vou faxinar a casa inteira. Pego tudo que eu tenho no armário, enfio de uma vez na máquina, vou apertando assim para caber mais e economizar água e de repente o motor da máquina quebra. De quem é a culpa? Minha, que fui tola de colocar tudo de uma vez sem prestar atenção para a capacidade da máquina. E aqui a gente tem alguns exemplos interessantes que estão aqui na apostila. Vocês não vão lembrar, porque eu acho que vocês não eram nem nascidos, mas a gente teve uma história das pílulas de farinha, um anticoncepcional feito com farinha. O que aconteceu? Cartelas de testes para colocar no maquinário. Essa pílula ela foi feita, na verdade, para ajustar a máquina que fazia aquela cartela. Essas cartelas chegaram às farmácias e as mulheres ficaram grávidas. Teste de defesa do laboratório, a tese de defesa do laboratório foi de que não havia colocado o produto no mercado. Só que o STJ não aceitou esse argumento, pois ele entendeu que o laboratório concorreu para que essas pílulas chegassem ao cartório. Aí vocês lembram também na última aula nossa, que a gente foi falar do sujeito da máquina de cartão e o vendedor de piso aqui em Araxá, que se ele empresta a máquina e fornece piso, ele não é responsável de alguma forma também por vigiar, né, culpa em vigilando, ou eleger melhor os seus parceiros comerciais? Aqui é o mesmo caso, a mesma lógica aplicada para um caso diferente. Se eles usaram a pílula de farinha para fazer calibragem da máquina, para regular as cartelas, e de repente, por algum motivo, aquilo foi embalado e levado para o mercado de consumo, não me venham com churumelas. Quem mandou eu não tomar conta dessas pílulas que não era remédio, era só farinha. E imagina o estrago disso. De repente está lá a pessoa tomando anticoncepcional, com a certeza de que não vai engravidar, e 9 meses depois aparece um filho. Esse caso é muito interessante ser estudado. Eu vou procurar ele também para colocar no material de apoio, para vocês darem uma olhada, porque chega a ser surreal
não o fato de ter acontecido isso, mas surreal a situação pela qual passaram essas mulheres que estavam tomando remédio e de repente ficaram grávidas. A gente tem também outras hipóteses de culpa concorrente da vítima. Existe defeito, mas a vítima concorreu para o dano, e aí a gente faz uma regra de ponderação aqui também. O consumidor está ciente, outro exemplo, né? O consumidor está ciente da necessidade de fazer um recall do veículo e não faz. Aí a culpa é concorrente da vítima. Nesses casos, haverá minoração da responsabilidade do fornecedor. Eu vou passar por isso muito rápido, porque vocês já tiveram responsabilidade civil, então tá tudo, estamos aqui suave na nave agora. Não se fala em exoneração de culpa, a gente fala realmente em minoração. O fornecedor, o produtor, o comerciante, eles não deixam de ter culpa, mas o consumidor não faz a sua parte. Nesse caso, a gente também chama isso de concausa, e para algumas disciplinas a gente pode dividir em concausa superveniente ou concomitante, aqui não interessa. Mas o nome é concausa, eu acho que vocês devem já também estar familiarizados com ele. Depois daí a gente vai para o artigo 945, que é da própria responsabilidade civil que vocês já estudaram. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada em conta da gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Ou seja, pode ser que a gravidade da culpa da vítima seja maior que a do dano da relação de consumo, e aí a indenização vai ser bem baixa. A depender do juiz, se brincar, nem vai existir. Mas não é isso que é para acontecer. O que está na lei é o artigo 945. Caso fortuito ou força maior. Está no artigo 393 do Código Civil. Parágrafo único. O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Te pergunto, aliás, pergunto a todos, né? Salvo engano, a gente tem uma hipótese disso no artigo 20. Não é o 14. Só um minutinho, porque a gente vai chegar numa questão importante. Bom, não importa a questão. Diz o artigo 393. A gente tem um paralelo nele aqui dentro do Código de Defesa do Consumidor. Mas vocês concordam que a gente está vivendo uma situação muito diferente no país, no mundo, por conta dessa história do coronavírus? Isso não poderia ser considerado caso fortuito ou força maior? Eu acho que a grande sacada dos empresários vai ser invocar o caso fortuito ou força maior para deixar de cumprir determinados contratos. É claro que em alguns casos isso não vai ser possível de ser invocado, mas, por exemplo, serviços essenciais. Vou deixar a minha operadora de plano de saúde vai poder me negar atendimento se eu por acaso infartar, falando que não vai prestar porque eles estão com epidemia, um surto de coronavírus. Poder me falar, ela não vai poder falar. Efetivamente, o hospital não vai comportar esse tipo de atendimento, mas ela não vai poder invocar caso fortuito ou força maior, porque a atividade dela é relevante. Agora, se eu tenho um contrato de fornecimento de piso, tá? Casei com o exemplo do piso. Se eu tenho um contrato para fornecer piso num determinado prazo e não entrego e começa a demorar muito, e nós estamos na época de isolamento social, eu posso depois dizer que eu não entreguei no prazo, eu tinha um contrato, tá? Vamos colocar aí no meu exemplo, eu tinha um contrato para entregar esses pisos em 60 dias. Eu posso dizer que eu não
cumprir esse prazo em virtude de caso fortuito ou força maior por conta da pandemia do coronavírus? É claro que eu posso. Algumas cidades fizeram agora, fecharam, né, fronteira, fecharam estrada, sei lá como a gente fala, para o cenário nacional. Mas se eu tivesse também uma passagem comprada para uma determinada localidade que eu não pudesse chegar, a empresa de ônibus ela poderia, nesse caso ela vai ter que me devolver o dinheiro, mas ela poderia dizer que ela não vai prestar o serviço por conta de caso fortuito ou força maior. E pode ser até que ela não me devolva a integralidade do meu dinheiro. Pode ser que ela possa aplicar multa, aí vai depender do caso concreto. Não sei se vocês estão acompanhando, mas foi combinado, né, uma ação do Ministério Público, eu acho que com o envolvimento do IDEC, do PROCON de São Paulo, todas essas passagens aéreas compradas para esse período de agora até 30 de março, ou seja, a minha viagem não está incluída, eu me lasquei mesmo. Se eu quiser remarcar, eu posso remarcar sem custo adicional no prazo de um ano, da data da compra da passagem. Ou seja, no meu caso, que comprei em outubro do ano passado, eu vou ter até outubro desse ano para remarcar essa passagem, sabe Deus para quando. Nesse caso é sem taxa. Se por acaso eu quiser o meu dinheiro de volta, aí eu vou ter que aplicar as multas contratuais incidentes. Se eu quiser trocar o trecho, eu vou ter que pagar a diferença da tarifa. E por que eu tenho que pagar a multa caso eu queira o meu dinheiro de volta? Eu fiquei com... Como eu sou a consumidora, né, e eu provavelmente não vou, eu fiquei com isso na cabeça. Mas a tal história é uma escolha, é uma política de distribuição de prejuízo. Porque as empresas aéreas elas já estão tendo um prejuízo muito grande agora, porque as pessoas não estão nem podendo sair de casa, quanto mais frequentar aeroporto para pegar avião. Já receberam o dinheiro antecipadamente dessas passagens e agora as pessoas não estão viajando e estão requerendo dinheiro de volta. Se eu tiro esse dinheiro das companhias aéreas, eu termino de quebrar, porque quebrando elas já estão, porque o volume de vendas caiu muito e elas têm custos operacionais muito altos. Vocês podem ver aí nesses pacotes de medida para impulsionar a economia que vão sair nos próximos dias, que as empresas aéreas, setor hoteleiro, micro e pequeno empresário são os primeiros ali da fila. Mas com toda certeza, essa empresa aérea é a top de linha ali na fila. Se ela for obrigada a me devolver o dinheiro, além dela ter deixado de ganhar, ela vai ter que tirar dinheiro do que ela já não tem para pagar os consumidores, que não são poucos. Então, ela tem que cobrar essa multa, porque essa foi uma decisão política mesmo. Já existia essa multa, eles não quiseram tirar no acordo feito com o Ministério Público, com o PROCON e com o IDEC, justamente porque se assim eles o fizessem, as empresas aéreas elas quebrariam no país. Tem excludente de responsabilidade do fornecedor? Tem. Fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor. Exclui a responsabilidade do fornecedor o quê? O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois guarda conexão com a atividade do fornecedor e se verifica antes da colocação do produto no mercado de consumo. E a gente tem o fortuito externo, que exclui a responsabilidade do fornecedor, pois não guarda conexão com a atividade. Verifica-se após a colocação do produto no mercado de consumo. A gente tem aqui alguns exemplos. Não, mas eles não são relevantes. O que mais que nós temos para hoje? Risco de desenvolvimento. Aquele que cientificamente não era conhecido no momento em que o produto foi lançado no mercado do consumo, mas com o avanço da ciência se verifica que aquele produto é defeituoso. Sabe qual que é o exemplo clássico? Medicamento. Eles criam um determinado medicamento, fazem todos os testes, cumprem todos os requisitos, seja da
Federal Drugs Administration nos Estados Unidos, seja da Anvisa, da Conitec aqui no Brasil, mas por algum motivo aquele remédio, com o passar do tempo, eles verificam que ele pode aumentar o índice de câncer de pulmão, sei lá, câncer de intestino, desenvolver problemas coronarianos, enfim. E aí eles tiram o produto do mercado. E é um risco do desenvolvimento. A gente vai falar na próxima aula, eu já vou deixar gravado antes mesmo da aula de vocês, da semana que vem, a responsabilidade civil pelo fato do serviço, que a gente já falou, alguns tipos de defeitos. Vamos falar da responsabilidade civil do profissional liberal, e aí a gente acaba essa parte do código. Eu gostaria muito que vocês vissem os vídeos. Eu sei que estou recebendo vídeos dos outros alunos com feedback, não só meus, mas vídeos não, estou recebendo mensagens dos outros alunos com os feedbacks da minha aula e dessa situação no geral. Eles estão se dizendo sobrecarregados, e eu imagino que se o pessoal do segundo, do terceiro, quarto período estão sobrecarregados, eu acho que eles não têm muita noção de como é que deve estar o do nono e do décimo, que tem que fazer TCC, estudar para a OAB e ir para a faculdade, né? Isso é que é sobrecarga. Mas, em todo caso, eu vou deixar para vocês gravado já bem antes da aula que vem, vou fazer isso no final de semana, a próxima aula. Vou deixar uma lista de exercícios, eu já deixei, vou deixar um prazo maior de entrega para vocês fazerem. Vou disponibilizar o meu código, vou disponibilizar hoje esse material. Estudem e a gente vai tentar adotar a seguinte dinâmica. Se vocês prometerem que vocês vão ver o próximo vídeo que eu postar até a aula de quarta-feira, na aula de quarta-feira, se Deus quiser, eu já vou estar muito bem treinada pelo Ganzaroli a mexer na videoconferência, e aí a gente faz uma videoconferência para solucionar, né, aquelas questões que foram passadas nas últimas aulas, tratar de algumas questões e dar andamento na matéria com relação ao vício do produto do serviço. Depois que a gente entender o que é vício, o que é fato, o que a gente acabou de fazer, tudo vai ficar mais fácil. E aí eu quero entrar logo em seguida em prescrição e decadência. Então eu vou tentar deixar gravado a responsabilidade civil a responsabilidade do profissional liberal no Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade pelo vício do produto ou do serviço. E aí a gente faz essa live para corrigir as questões e a gente passa para decadência e prescrição. E chegamos na desconsideração da personalidade jurídica, porque eu quero aproveitar o embalo que a gente está vivendo para chegar o mais rápido possível na oferta, na publicidade, para a gente ver se a gente também já chega nas práticas abusivas, ok? E aí, se tudo correr bem, caso o cronograma seja mantido, eu espero que a prova vá até as práticas abusivas, porque daí o resto a gente estuda no segundo bimestre de forma mais tranquila. Então, eu imagino que seja até aí que eu vou conseguir chegar com vocês em sala de aula. Tentem ver os vídeos antes da aula. Eu vou deixar um fórum de dúvidas, de resolução, de dicas, de orientação para matéria, para a vida, se quiser, para como não entrar em crise, em momento de crise, qualquer coisa que vocês quiserem falar, o fórum vai estar lá. Vocês vão poder criar tópicos também, se por acaso. Eu vou criar um tópico sempre com o dia da aula, mas se quiserem criar um tópico específico para discutir alguma outra coisa, podem criar, fiquem à vontade, participem da aula, aproveitem a oportunidade que a vida está nos dando de entender na prática direito do consumidor, porque nós vamos ser chamados a dar essas respostas, principalmente vocês que estão com metade da turma está com um diploma na mão. Vocês vão ser chamados já para contribuir, né, com salvaguarda da nação e da população lesada ou potencialmente lesada
com os impactos do coronavírus. Então, não percam essa oportunidade, a matéria é muito interessante, eu me coloco à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem. Se vocês quiserem que a gente marque essa live para algum outro horário que não seja o horário de aula, sei lá, porque é um horário muito tarde, só me falarem, desde que eu não tenha aula no mesmo horário, para mim é absolutamente tranquilo. E vou já disponibilizar também, se todo mundo tiver respondido, o gabarito das questões, e aí a gente discute isso nessa live, se for o caso, ou se não, a gente dá seguimento na matéria, tá bom? Contem comigo, a matéria, para variar, é tranquila, eu não vou segurar ninguém pelos cabelos se não souber direito do consumidor, eu só vou ficar sem entender porque a matéria relativamente não, é bem gostosa, muito fácil, com muita aplicação prática, mas não se preocupem com a matéria. E a única coisa que eu peço é que essas atividades agora, desse período em EAD que a gente está vivendo, que sejam postadas no local adequado dentro da plataforma do AVA e não por e-mail, porque a faculdade vai aferir a presença de vocês de alguma forma, e eu imagino que seja por lá e pela participação no fórum. A partir do momento também que todos nós, professores, já tivermos acesso e habilidade para fazer essas lives, a participação também vai ser levado em consideração, e aí sim a gente vai poder diminuir a quantidade de atividades extracurriculares que a gente está cobrando. Bom, por hoje era só. Boa aula para todos, bom descanso. Não esqueçam, a gente está longe, mas a gente está junto. Podem contar comigo para o que precisarem, inclusive, sei lá, material, dica, estudo, TCC, tema de TCC, qualquer coisa que vocês precisarem. Estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um abraço e fiquem seguros. Tchau.